Oi, como vai? Nesse vídeo, eu originalmente iria pensar numa forma diferente de falar de um aspecto de uma determinada história. Porém, eu não exatamente consigo concordar com a ideia com qual eu cheguei, né? Com a ideia na qual eu cheguei. Então, o intuito desse vídeo é esse. Eu irei explicar qual é essa ideia e eu peço encarecidamente que vocês me provem o contrário. Eu acompanhei todo o One Piece pelo anime. E eu decidi na época, então, né, 2021, pular da onde eu tava no anime para o equivalente no mangá, porque eu não queria ler tudo aquilo de novo, né, passar por toda aquela história de novo, né, ainda que seja uma outra mídia, né? E basicamente eu queria continuar com a história. Então eu nunca li totalmente, em toda a integridade, todo o One Piece, né? Eu tô em dia com o mangá, essa posição esquisita, né? Em dia com o mangá, mas eu nunca li todo o mangá. Então, recentemente, né, esse ano especificamente, eu voltei a ler um pouco, né, eu havia parado até então no arco de Enies Lobby, e esse ano eu retomei minha leitura. Eu retomei minha leitura pelo volume 46, que inicia o arco de Thriller Bark, que se inicia com um capítulo para apresentar os poderes do Barba Negra, que é um poder de absorver tudo ao seu redor e basicamente quando ele te toca, ele te tira a sua capacidade da sua fruta. E é aí que eu quero começar o meu raciocínio. Pensando assim, os elementos que são introduzidos ao longo da história, eu penso na fruta como uma forma de materialização do sonho que a pessoa tem. Ou seja, a pessoa tem um anseio muito grande, um desejo muito grande por algo que vai além da realidade que ela está. E aí ela materializa isso numa capacidade muito grande de conseguir ir além, sabe? Uma mensagem inicial de você sonhar e aquilo levar a algo a acontecer, né? Você ir atrás desse desejo muito grande que você tem. E aí, nesse sentido, o poder do Barba Negra é te tirar dessa capacidade. Ele tira a capacidade sua de concretizar o seu sonho e ele usa esse poder para si próprio, basicamente. Então foi a partir dessa ideia que eu comecei a criar uma visão sobre os arcos seguintes e isso foi levando a uma ideia que no final eu olho e falo, mas talvez não seja isso. E eu acho que essa ideia de algo que tira a sua capacidade de ir longe, de ir além, é, através do seu sonho, eu acho que essa ideia é muito importante no arco do Thriller Bark, sim. Dessa coisa, dessa barreira em que esses piratas, essas pessoas que se lançam ao mar, vão encontrar, que são barreiras causadas por outros piratas, e eles vão esbarrar em outros piratas, e aí nessa cadeia, em algum momento, o sonho dessas pessoas acaba. E aí é basicamente um arco sobre lidar com isso e como o Luffy nessa questão vai ser uma pessoa que permite a continuidade desse sonho para os outros, então ele é uma espécie desse libertador, essa pessoa que faz com que a outra pessoa, no caso o Brook, né, o personagem importante desse arco, possa voltar a viver a luz, né, possa vir à tona, viver sobre o sol, perdão, ao mesmo tempo que o Moria vai contrastar com ele por o Moria ser essa pessoa que também bateu nessa barreira, uma barreira acima da que o Brook está, mas que ele vai tomar uma atitude em relação a isso de buscar uma força de trabalho que resolva aquilo. Ele vai buscar seguir destruindo os sonhos, as ambições, as, as coisas mais pessoais, mais íntimas daquelas pessoas, aprisionando elas. A metade dessa pessoa que não pode vir à luz para conseguir uma força de trabalho, que são os zumbis. Eles não são tratados como pessoas que têm um interesse, que almejam alguma coisa, ou até mesmo uma coisa curiosa, eles não são tratados como pessoas inteligentes, né? Eles são brutamontes, eles são uma força que impede as outras pessoas de saírem da ilha. Então, nesse sentido, há aí uma ideia de uma restrição e como você lida com isso, e há também, claro, um comentário social ali do Oda, né, em relação a essa questão da sociedade japonesa, esses zumbis que se tornam essa massa, né? Mas o que me pega aí principalmente é essa questão do limite, do até onde você chega com o seu sonho ali nessa questão, sabe? Dando seguimento para o volume 51,
a gente tem uma estrutura que se inicia com o bando lidando ali com alguns sequestradores, né, uma gangue, resgatando ali uma nova amiga que eles vão fazer, né, uma sereia, e introduz essa questão dos homens-peixe, introduz essa questão do arquipélago ali, né, de Sabaody, dessa questão que há um racismo ali com as pessoas que moram nesse arquipélago e os homens-peixe que moram ali ao redor. E há um leilão, há um mercado ali paralelo de escravos que é completamente permitido assim, pelo governo. Eles basicamente fazem uma ideia de isso não é dito como um mercado de escravos, mas todo mundo sabe que acontece, todo mundo deixa acontecer. E aí a gente tem um movimento ao longo do capítulo que se inicia com as pessoas da base e vai até as pessoas do topo. Então a gente primeiro vê eles lidando com os sequestradores, com o que é mais tangível ali, o seu amigo foi sequestrado. E aí ao longo do volume a gente vai entendendo os porquês e as razões históricas e como isso faz parte de algo maior que vai vir com a introdução dos Tenryubitos e a construção do governo mundial. Tanto no início quanto no final do volume você tem a situação de o Hachi está em perigo, a Kami está sequestrada e aí o Luffy dá uma resposta que é um soco na cara. Contudo, em uma dessas situações, o Luffy não consegue lidar. Ele ainda não tem capacidade de bater de frente com esses poderes que moldam o mundo como ele é. E aí os almirantes, além deles serem intangíveis para ele nesse momento, eles conseguem agredir ele transpassando o poder da sua fruta. Ou seja, apesar desse seu grande sonho, dessa sua grande ambição, eles conseguem causar dor no nosso personagem principal. E é aí que entra o meu ponto. Não me parece nesse momento que o Haki é para ser um poder necessariamente de força de vontade. Ele me parece ser uma mensagem de ainda que você tenha esse sonho muito grande, essa ambição muito fervorosa, e isso te leve longe, isso não resolve tudo, isso não acaba com os problemas fundamentais, basais, assim, que te impedem de conquistar o que você quer. Você precisa ter alguma percepção do seu mundo ao seu redor. E aí, essa parada do haki ser uma questão de sentidos, de você ver, tocar, sentir presença mesmo, de uma forma mais aguda, passa pra mim por essa ideia de você entender melhor o que acontece no seu arredor, naquela realidade que você está inserido. Eu digo isso porque mesmo nesse arco, e nos arcos seguintes, né, até o final de Marineford, as pessoas que têm poder de resolver algo, de disputar por algo, são pessoas muito atreladas à formação daquela era, à formação daquele mundo. Os próprios piratas do Barba Branca são piratas muito consolidados, são pessoas muito estabelecidas ali naquele mundo, que conhecem a sua vastidão. E aí por isso eles conseguem até um certo ponto lutar, por exemplo, contra os almirantes. E aí o mesmo vai valer para a marinha, né? O Luffy vai enfrentar pessoas muito grandes, pessoas que têm um grande poder sobre a população, que conseguem restringir de uma forma muito mais intensa a liberdade das pessoas ali. E aí o Haki vai se apresentar para mim nesses momentos como tanto uma ferramenta de opressão, quanto uma forma de você lidar com aqueles poderosos intangíveis, vamos dizer assim. Então é esse entendimento do mundo, esse entendimento um pouco mais agudo do mundo, que tanto pode ser usado para restringir o seu sonho quanto para potencializá-lo. No entanto, e aí que entra o que mata, de certa forma não, mataria essa questão de o Haki não ser essa ideia de uma força de vontade, é que a tradução vai ir para o caminho de uma ambição, de uma vontade. Então, se pega muito por essa visão. A pessoa tem uma vontade muito grande e isso cria uma armadura muito forte, isso permite que ela atinja as coisas inatingíveis. E aí isso mataria
essa ideia que eu tô pensando de isso atrelado não necessariamente à vontade, e sim a uma forma de você fazer essa vontade existir por conhecer o mundo, por entender melhor o que acontece ao seu redor. E nesse sentido eu não quero dizer que o Luffy teria que conhecer ele pessoalmente, estudar a história do mundo, estudar tudo o que aconteceu ao longo do mundo. Eu digo mais no sentido de ele precisa saber quem são as pessoas, ele precisa amadurecer, ele precisa passar por um processo de formação dele mesmo. E aí nesse processo ele consegue essas ferramentas para fazer essa vontade dele de ser o Rei dos Piratas acontecer. E aí, é claro, eu penso também que eu não li, né, tudo o que acontece entre esse momento e Onigashima, então eu não teria como, né, não teria como falar que eu cheguei a uma conclusão e eu é, entendi o que o autor queria passar naquilo se eu estou olhando só esse recorte aqui, esse momento específico, né? Porém, pensando assim, pela memória do anime, completando muito que, né, tá não exatamente certo, o momento ali, logo após isso, esse processo das lições que o Rayleigh dá pro Luffy, e aí ele aprende isso tudo, e ganha novos poderes, novas capacidades, é um processo num plano para a derrocada dos grandes piratas que moldam como a realidade pirata é naquele novo mar que eles vão desbravar. Então, parte da ideia a partir dali é a derrocada dessa grande barreira desse mundo. E aí, para isso, o Luffy precisa tanto aprimorar os poderes da sua fruta, entender melhor quais capacidades são essas que eles têm, quanto aprimorar o seu haki, entender, conhecer melhor toda essa diversidade do mundo, todos esses outros ambientes, essas outras realidades em que coisas estão acontecendo e até então ele não faz ideia. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro qual foi o meu raciocínio para chegar a essas ideias e é, caso você não concorde, caso você tenha um raciocínio próprio, eu peço por favor, deixa aí nos comentários. Realmente, a intuito desse vídeo foi uma forma de colocar essa ideia, ao mesmo tempo questioná-la, né? Ao mesmo tempo querer levar ela a, a um contraponto que possa chegar em algum outro lugar. Bom, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.